Bom, agora vamos à matemática, né? Matemática, ontem nós vimos a página 178, que era classificar prismas e pirâmides, não foi? Então nós vimos a casquinha do sorvete, que é o cone, as pilhas, que é o cilindro, o cubo mágico, que é um cubo, não é? Caixa de presentes, que é o prisma de base hexagonal, barra de chocolates, que é o paralelepípedo, e a bola, que é a esfera. E objetos que rolam e que não rolam. A casquinha de sorvete rola, aqui a pilha rola, o cubo mágico não rolam, caixa de presentes não rolam, a barra de chocolate não rola e a esfera, que é a bola, rola, né? Objetos que rolam, que não rolam. Agora nós vamos à página 179. Lá na página 179, observe as semelhanças e diferenças entre os sólidos disponibilizados pelo professor. Então aqui eu fiz até o desenho já dos sólidos aqui, dos sólidos geométricos, não é? Paralelepípedo, o paralelograma, o losango, o triângulo, né? O cubo, tá? Então nós vamos colocar aqui, nós vamos classificar não agora o nome deles. Eles são o quê? Poliedros, não é? Só que nós vamos classificar em objetos que rolam e que não rolam hoje, tá? Então esses objetos aqui são, vocês escrevam embaixo aí, tá? Objetos, eles são objetos que não rolam. Eles não rolam, né? Eles são chamados de poliedros. São os poliedros, tá? Objetos que não rolam são chamados de poliedros. Eles não rolam, tá? Agora, uso o outro do outro lado. Vou fazer o desenho aqui. No outro lado. Assim. A esfera. E o cilindro. Tá vendo? Esses aqui são objetos que rolam, tá vendo, ó? Eles rolam? Eles rolam. Eles não tem quina, né, ó? Esse daqui rola, tá? Então, esses são o quê? Objetos que rolam. Os objetos que rolam são chamados de não poliedros, ó. Não poliedros. Então, os objetos que não rolam são chamados de poliedros. E os objetos que rolam, que são esses, são não poliedros. Entendeu? Poliedros e não poliedros. Não poliedros, objetos que rolam. E poliedros, objetos que não rolam, tá? O contrário, tá bem? Então, vamos agora à página 180. Na página 180 é classificação dos sólidos. Na atividade anterior, você retomou a classificação dos sólidos. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre eles e sua classificação. Os sólidos geométricos podem ser classificados em dois grupos, o dos poliedros e o dos não poliedros. Os poliedros são os sólidos geométricos que têm todas as faces planas formadas por segmentos de reta, por linhas retas, tá? Essas faces são formadas por figura de 3 lados, que são os triângulos, 4 lados, que são os quadrados e os retângulos, 5 lados, que são os pentágonos, e 6 lados, que são os hexágonos. Veja os exemplos a seguir. Foi o que eu coloquei lá. O cubo e prisma de base triangular. Olhem aqui. O cubo. O cubo. O cubo, essa parte aqui, ó, é chamado de aresta, tá?
essas partes aqui, aresta. Aqui é a face, é a frente, embaixo, em cima, do lado, é a face. E essas linhas que ficam aqui entre eles, ó, são chamados de arestas. Essas partes onde ligam são chamados de vértices. Onde ligam, ó, vértice, 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 onde liga as arestas, tá? Vértice. E face, vértice e aresta. Aqui na prisma de base triangular, ó. Prisma de base triangular. Face, é onde a gente vê o todo, é a face. Aqui, ó, onde liga uma parte com a outra, ó, aresta, que são as partezinhas que fazem a ligação. E aqui, ó, onde liga um com o outro aqui, ó, tá vendo? São os vértices. Face, vértice e aresta, entenderam? Os não poliedros são os sólidos geométricos que têm uma superfície arredondada. Alguns podem ter base, mas não faces, como é o caso do cilindro e do cone, tá? Veja uma das imagens a seguir que o cilindro tem duas bases e o cone tem uma. Além disso, essas bases têm a forma do círculo. Olha lá o cilindro, ó, a base e a base. E o cone tem uma base, tá vendo, ó? Uma base e o cilindro tem duas bases, não é? É a mesma coisa de eu pegar, deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês, ó. Esse daqui é um cilindro, ó. Então, aqui é uma base do cilindro e aqui outra base do cilindro, tá? É a base e a base, tá bem? Então, vamos agora à atividade 2 da página 181. Agora você e seus colegas vão classificar os poliedros em dois grupos. Siga as orientações. Escolha um critério para classificar os poliedros. Ao terminar, mantenha os sólidos organizados sobre a carteira para confeccionar, tá? Nós vamos fazer aqui juntos. Então, em cada quadro abaixo, desenhe os poliedros que representam cada grupo. Na legenda, escreva o critério utilizado na classificação. Siga as orientações de seu professor. Prismas e pirâmides. Então, aqui, o que dá pra gente fazer nessa página? No exercício 2, tá? No 181, você vai desenhar aí, você vai classificar o seu poliedro, você vai fazer o seu desenho. Por exemplo, eu quero classificar em prismas e pirâmides, olha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar os prismas de um lado e as pirâmides do outro, tá bem? Então, ó, eu vou desenhar aqui. Prisma, ó, é aquele mesmo que eu fiz, ó. Prisma de base triangular, a base triangular. Desenhei prismas e aqui também eu posso fazer esse daqui não, esse daqui eu vou pôr lá no pirâmide, né? E aqui, ó, desse lado, pirâmide. Tá? Então, aqui vocês vão escrever aqui, ó. Aqui são os prismas e aqui pirâmides. Prismas e pirâmides, tá? Então, é diferente um do outro, tá vendo? Um é prisma de base triangular e o outro pirâmide. Então, eu fiz a classificação de dois poliedros diferentes aí, tá bem? Tá ótimo, então. Agora, vamos à página 182. Classificação dos poliedros. Você classificou os poliedros em prismas e pirâmides. Um poliedro é chamado de prisma quando tem duas bases e as faces laterais retangulares. As bases também podem ser chamadas de face. Veja alguns exemplos de prismas. Prisma de base quadrada. Tô aqui, ó. Essas faces quadradas são as bases do prisma, tá vendo, ó? Em cima e embaixo, igual cilindro. Professor, então, paralelepípedo é um prisma? Sim, ele tem duas faces que também podem ser chamadas de bases. Olha lá,
Ó, o prisma de base triangular. Estas faces triangulares são as bases do prisma, ó. Aqui é a base do prisma, em cima e embaixo. Um poliedro é chamado de pirâmide quando tem apenas uma base e as faces laterais triangulares, ó. Triangular. Então, ele posso colocar esse aqui também, triangular. Você já conhece a pirâmide de base triangular e a de base quadrada? Olha lá, ó. Base quadrada e a base triangular. Tá vendo? Aqui nós fizemos a triangular, mas tem a quadrada também. Observe que a figura geométrica da base que dá nome ao poliedro, seja ele um prisma ou uma pirâmide. Exemplo, quais são? Prisma de base triangular e pirâmide de base triangular. Tá? Aqui nós temos atividades da página 183. Aqui na página 183 nós vamos colocar o que é base, o que é prisma e o que são vértices. No cubo, olha lá, o cubo. No cubo, ó. No cubo tem número de faces: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu contei as partes do cubo todinha, como se tivesse isso daqui, ó. Eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? É como se isso aqui fosse um cubo, um quadrado. Então, são 6 faces. O cubo, 6 faces, cubo. 6 faces. Vértices. Vértices, o que é, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. E quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas. Que são as varetinhas, parece as varetinhas, né? 12 arestas. Aqui no paralelepípedo, aqui ó, no paralelepípedo, vocês vão contar quantas faces tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. O paralelepípedo, paralelepípedo, tem quantas faces? 6 faces. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. E quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas também. São as varetinhas ali. É onde liga, né? Que parece as varetinhas. Aí, prisma de base triangular. Prisma de base triangular. Prisma de base triangular. Tem quantos vértices? Quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5. 5 faces. São as partes, né? Quando você olha o que você vê. Número de vértices: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices. 6 vértices. E quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 arestas. Tá? Vou apagar e vou continuar ali. Tá ficando enrolada aqui já. Mas é facinho, tá? Pirâmide de base quadrada. Pirâmide de base quadrada. 5 faces, ó. 1, 2, 3, 4, 5 a de frente. Então, são 5 faces. Base quadrada, tá? Vértices. Quantos vértices tem? 1, 2, 3, 4, 5 também.
5 vértices. Vértices são essas ligações aqui, ó, onde eu posso fazer os pontinhos, tá? Ó, é a ligação, é onde liga as arestas. E quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arestas. Na pirâmide de base triangular. Pirâmide de base triangular. Pirâmide de base triangular. Tem quantas faces? 1, 2, 3, 4 que eu vejo de frente. Então, 4 faces. Quantos vértices? Vértice é onde liga aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 vértices. E quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arestas. Vou fazer uma aqui para vocês verem, para eu contando aqui junto. Ó. Faces é o que eu vejo de frente. 1, 2, 3, 4 faces. Vértices é onde liga. 1, 2, 3, 4 vértices. E arestas, ó, são essas varetinhas, onde segue a linha reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arestas, bem? Então, por hoje é só. Vai ficar essa tarefa de matemática, tá? Para vocês fazerem. Tarefa de matemática, página 184, 185 e 186. É para classificar também faces, arestas, vértices, tá? Não é difícil também não. Bom, vou só dar uma olhadinha lá, o que são poliedros e o que não são poliedros, os que rolam, os que não rolam, tá bom? Ó, beijos.